Bom, tá todo mundo acompanhando aí as notícias sobre as estátuas que têm sido destruídas ou as tentativas de destruir estátuas. Será que a gente deve realmente destruir estátuas ou elas devem ficar lá como lembrança do que a gente já aprovou e gostou? Bom, bora falar sobre isso? E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão. E antes de mais nada, por favor, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal e de comentar caso você discorde ou concorde em alguma coisa do vídeo. Isso aí, destrói ou não destrói estátuas? Bom, como vocês devem ter visto aí, em alguns lugares da Europa, principalmente Inglaterra e também nos Estados Unidos, começou essa onda de tentar destruir estátuas de colonizadores, de traficantes de escravos e etc. Antes de eu dar minha opinião, eu tenho que dizer que eu tenho duas formações que talvez me fizessem pensar em manter as estátuas. Eu sou turismólogo, quer dizer que eu fiz bacharelado em turismo, e eu sou historiador, eu fiz licenciatura em História, sou professor de História. Como historiador, tem muitos historiadores que defendem a permanência de nomes de rua, nome de praça e estátuas, mesmo que as figuras que dão nome a esses lugares e as estátuas sejam figuras que hoje a gente despreza. Muitos acreditam que é preciso permanecer esses nomes lá para que a gente lembre que a nossa sociedade já admirou essas figuras. Como turismólogo, a gente enxerga monumentos e estátuas como marcos de cidade e que principalmente atraem pessoas, atraem os turistas para aqueles locais. Vou dar um exemplo bastante fácil, o cartão postal do Rio de Janeiro é uma estátua, o Cristo Redentor é uma estátua, que é o cartão postal e um dos lugares mais visitados do Rio de Janeiro. Então as pessoas vão lá para ver uma estátua. Então isso tem uma força. Mas, contrariando as minhas duas formações, eu acho que tem que destruir estátua sim. Vou explicar por quê. Eu vou dar o exemplo, talvez o exemplo mais fácil aqui de São Paulo seja a estátua do Borba Gato lá em Santo Amaro, que é esteticamente ridícula, horrível, mas a estátua do Borba Gato ela não está lá para nos lembrar a quantidade de indígenas que o Borba Gato e outros bandeirantes assassinaram durante a sua conquista do sertão. A estátua está lá para exaltar a figura do Borba Gato. Então, a simbologia daquela estátua, a forma como ela foi feita, o local onde ela está, o que está escrito lá, não é para lembrar, olha só, esse cara aqui matava índio, é para mostrar, olha só, esse cara aqui foi um herói. Então, ela tem uma simbologia importante, e simbologia é importante. Não é à toa que, por exemplo, quando os americanos invadiram o Iraque, lá no começo dos anos 2000, não foi um bombardeio americano que destruiu a estátua do Saddam Hussein. Foi o próprio povo iraquiano, com o apoio dos americanos, que destruiu aquela estátua, porque a imagem do povo iraquiano destruindo a estátua do seu antigo líder é um símbolo muito importante da queda do poder desse líder. Assim também como as várias imagens nas antigas repúblicas da União Soviética da destruição e derrubada das estátuas de Lenin. Essas imagens têm uma importância, assim como a própria estátua tem uma importância. Então, destruir a estátua de colonizadores, de traficantes de escravos, é algo importantíssimo para que a gente possa superar essa exaltação dessas figuras. Não é correto exaltar uma figura que traficava negros escravizados da África para cá, morria milhares de pessoas no caminho, essas pessoas ficavam anos, e que a escravidão, ela ainda é uma ferida aberta em nossa sociedade. Então, derrubar a estátua de um traficante de escravos ou de alguém que apoiava a escravidão, ela tem uma simbologia importante para a gente começar a superar essa chaga, a gente começar a fechar ela, começar a fazer justiça de fato, já que a gente não pode mais destruir essas figuras no seu tempo histórico, a gente pode destruir os símbolos dela hoje em nossa sociedade. Então sim, eu sou totalmente a favor de destruir estátuas, mas eu sou contra o Estado destruir, eu sou contra que a Prefeitura de São Paulo vá lá, pegue um caminhãozinho e um guindaste, retire a estátua do Borba Gato de lá, coloque no caminhão e guarde em algum lugar.
porque isso isso tem uma simbologia de que, assim como o Estado colocou aquela figura lá, é o Estado que está tirando e nós, o povo, somos sempre espectadores, né, da história. Eu acho que no caso do Borba Gato e de qualquer outra dessas estátuas, é o povo que tem que fazer isso. Pô, tem que liberar, tá liberado aí, ou enfim, a gente ir lá e derrubar e pronto. Porque assim como eu falei do caso da invasão do Iraque, a simbologia de pessoas comuns destruindo uma estátua, ela é muito forte para que a gente possa superar, né, a força que essas estátuas, né, o que essas figuras têm e tiveram na nossa história. Por isso que foi tão legal de traficante de escravo no Rio, porque não foi o Estado lá fazer isso, foi o povo mesmo que se organizou e ali naquele momento fez isso, e isso tem uma simbologia muito grande, tipo, essa imagem, né, do povo empurrando a estátua no meio da rua e depois jogando no rio e comemorando, é uma imagem muito forte, né, de superação desse pensamento colonizador. Daí tem muitas pessoas que vão argumentar que a gente pode começar então a destruir outros símbolos, como por exemplo, sei lá, destruir os cristãos espanhóis destruírem as mesquitas lá na Espanha, né, que tem desde a época, né, da expansão do Império Islâmico e tal, e sobre isso não é a mesma coisa. Primeiro que não tem ninguém reivindicando destruir aquelas mesquitas. Segundo, que elas não estão lá para exaltar aquele império islâmico, elas estão lá como símbolos de uma determinada religião que também é presente na Espanha. Algumas pessoas falam assim, também disseram que, então, por que a gente não destruiu Auschwitz? Auschwitz, né, que é um dos campos de concentração, ou campo de concentração mais famoso, na verdade, da época do Reich, né, da época do governo nazista, ele era escondido pelos nazistas, então destruí-lo, né, vai contribuir para o apagamento dessa história, porque os nazistas não tinham Auschwitz como um símbolo que eles adoravam e meu Deus do céu, eles escondiam Auschwitz, então manter ele lá, ressignificar, transformar aquilo num museu que lembre o Holocausto é algo muito importante para a nossa história, porque a gente vai lembrar daquilo, aquilo não está lá para exaltar o genocídio dos judeus, aquilo está lá para nos lembrar disso. Tanto que não existe estátua do Hitler e nem símbolos, né, nem suásticas pela Alemanha, porque, nossa, precisamos deixar essa suástica aqui em cima do Bundestag, sei lá, para lembrar. Não precisa desse negócio. Destruíram todas as suásticas porque isso é um símbolo muito forte. Existe até hoje na Áustria, né, a vontade de muitos políticos de destruírem a casa, né, onde Hitler cresceu, onde nasceu e tudo mais. E recentemente, né, houve até a notícia de que talvez fossem transformar aquilo numa delegacia, né, então e aquilo tem ainda um símbolo, né, nazista, porque tem muitos neonazistas que vão até lá, tiram foto e tal. Vocês veem a importância, então, do símbolo. Então, se tivessem deixado alguma suástica em algum lugar da Alemanha para lembrar disso, quem apoia essa ideologia ia até essa suástica, não para dizer que é uma vergonha, mas para exaltar ela, porque as coisas têm significados diferentes. Então, por isso, eu sou completamente a favor de destruir estátua, pode destruir sim, até porque, voltando a falar do Borba Gato, é até um favor que a gente faz para Santa Amaro, destruindo aquela desgraça que é muito feia. Bom, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Um forte abraço e falou!